Olá, meu nome é João Victor Luiz e eu vou apresentar um pouco do meu projeto, que é o Decoding DataSource Sindera. E o que a gente está fazendo aqui? É, os dados que eu escolhi do DataSource são os dados de SIM, que são os dados do Sistema de Informação de Mortalidade, e, o mais especificamente, os dados de IDO, que são as declarações de óbito. Bom, primeiro, eu utilizo uma biblioteca Python que é própria, que foi feita pelo DataSUS, que é o PySUS, e a partir dessa biblioteca eu pego os dados e coloco eles localmente. Esses dados, eles não vêm em Parquet, não vêm em CSV, eles vêm num formato proprietário do DataSUS, que se eu não me engano é o DBC, DCB, algo desse tipo. Então, a primeira coisa que eu faço no projeto é pegar esses dados através do PySUS e colocar eles localmente, no caso, no próprio repositório. No repositório, não vão ter os dados porque são muitos dados e acaba ficando muito pesado, mas quando você executa esse script aqui, que é o DataSUS to Local, ele vai carregar esses dados em DBC. Pronto. A segunda parte é que eu faço algumas transformações locais. Por que eu faço isso? Porque para poder upar os dados para o Snowflake, eles têm que estar pelo menos em um formato conhecido. Então, eu pego esses dados e transformo eles em Parquet, e eles vêm em diretórios Parquet. Só que como eu não posso dar upload de diretórios para o Snowflake, eu transformo eles em CSV. Eu acho que isso poderia ser mudado. Eu acho que ao invés de transformar os diretórios Parquet, eu poderia ter transformado os diretórios em arquivo Parquet, que assim ficaria um pouquinho mais leve. Só que não foi essa decisão que eu tomei e isso poderia ser mudado no futuro. Também, localmente, eu faço alguns testes é, para garantir que está tudo certinho, para saber quais são as colunas, para poder ter uma análise ali exploratória dos dados. Pronto. Já, e aí, rodando o script local to Snowflake, é, os dados são. É feito o upload dos dados do repositório local para o Snowflake. E aí, dentro do Snowflake, eu crio um file format para poder upar esses dados. E aí, eu utilizo outro script para poder criar as tabelas dentro da base de dados, que no caso é a DataSource, no esquema public. E aí, uso mais um script Python, que também está no repositório, para poder upar do staging para o database. Por quê? Quando eu upo do local para o Snowflake, eu não upo direto para o database, eu upo para o stage, e aí no Snowflake ele passa do stage para o database. Pronto. Depois é só fazer a conexão do DBT para o Snowflake. Dentro do repositório tem as credenciais e as informações para poder fazer essa conexão, e também as bibliotecas que eu utilizei no código também vão ser disponibilizadas. Eu usei o Virtual Environment do Conda para poder baixar essas bibliotecas e ficar tudo certinho. Pronto. Enfim, passando para o DBT, eu faço várias transformações junto com o Jinja e também um script Pythonzinho que eu escrevi. E as principais transformações que eu faço são em relação à decodificação. Por quê? Porque esses dados que vêm do DataSource, eles vêm codificados e muitas vezes vêm com colunas com nomes estranhos, informações que não estão bem detalhadas. Então eu peguei um dicionário desses dados de óbito da internet, disponibilizada pelo DataSUS, e aí eu faço a decodificação desses dados e deixo tudo organizadinho, com as colunas com o nome direitinho. Infelizmente, eu não deu tempo de fazer muitas decodificações, mas fica aí o exemplo. Depois que todas essas transformações são feitas dentro do DBT, eu passo de novo para esses dados para o Snowflake, no caso, os dados prontos, que é um One Big Table, é uma tabela grande com todos os dados que eu obti e transformei. E eu coloco ela também no database DataSource e no esquema de resultados. E algo que eu poderia ter feito, algo que pode ser feito no futuro, é pegar essas informações que ficaram na tabela Marte Fato Óbitos e conectar com o Power BI para poder obter uma visualização. É isso, obrigado.